Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Ligue 1 na tela para vocês. A gente vai falar sobre Rennes e Paris Saint-Germain. Antes, rápido recado ao final desse vídeo, vocês já sabem, duas telas aparecerão para vocês, uma com um vídeo recomendado pelo YouTube e uma segunda com uma playlist dos campeonatos europeus. Então vocês vão ter ali campeonato alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, português. Em breve Champions League e também competições femininas. Então assim, acompanhe essa playlist que vale muito a pena, beleza? Bora para análise para a gente não perder um segundo deste momento de análise para vocês. Seguinte, temos o seguinte cenário que pode parecer estranho, mas que faz sentido, tá? Por estilo de jogo, ou seja, como as equipes estão se comportando ao longo da competição como um todo, qual é a equipe mais forte? A equipe mais forte é a equipe do Paris Saint-Germain. Então temos esse primeiro ponto, Paris Saint-Germain como favorito no estilo de jogo, ou seja, na forma como joga. Se a gente for colocar não só a forma como joga, mas o mando de campo, o que acontece é, Paris Saint-Germain tem uma estabilidade grande, 70 para 67, cai muito pouco do geral para jogar como visitante, e você tem um aumento do Rennes, aí sim, de 60 para 70, um aumento legal em relação a mando de campo, tá? Ponto importante, o que a gente pode esperar do jogo pelo mando de campo, ou seja, pela forma de jogar do Rennes em casa e do Paris Saint-Germain fora. Você pode esperar pelo passe e pela progressão, Paris Saint-Germain. Pela velocidade de recuperação, Paris Saint-Germain. Ou seja, Paris Saint-Germain pressiona, recupera essa bola e mantém essa posse, tá? Ponto importante, Paris Saint-Germain mantém essa posse, mas não é uma posse curta que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Manchester City ou no Barcelona. Os passes são mais longos porque eu preciso explorar a velocidade do Mbappé, do Dembélé, do Colomoni. Então eu consigo entender esse caminho de jogo que ele passa a ter por ações mais curtas na zaga e definições mais longas mais à frente. Então eu passo a ter uma taxa aqui bem maior de progressão do que de passe, justamente por conta dessa característica. O que é importante? Quando vai para a defesa, ou seja, vai no momento de tomar o chute, receber a finalização, você tem um Paris Saint-Germain que se defende melhor via bloqueio dos seus defensores e também se defende melhor via goleiro. Poxa, Thiago, mas se ele faz tudo isso melhor via esses dois, como que ele pode não ser o favorito para esse confronto? A gente olhar ali na parte de cima no mando e ver que o Rennes tem maior chance de vitória por mando de campo quando você vai para outra ponta, ou seja, quando você vai finalizar. Quando você vai finalizar, você tem uma vantagem do Rennes aqui na finalização, total de finalização certa a gol, vantagem não muito grande, e aí vem a maior vantagem de todas, que é justamente dobrar o número de conversão para gol que o Paris Saint-Germain tem. Então qual que é o grande problema do Paris Saint-Germain ao longo da temporada como um todo? Joga o melhor futebol da França. Teria que vencer tudo. Não consegue vencer porque não consegue fazer gol, basicamente. Finaliza, acaba desperdiçando muita chance, mas acaba não fazendo gol. Quando a gente vai entender esse perfil geral com o perfil de mando de campo, ou seja, o geral da competição por Rennes e alteração por mando de campo, o que a gente vai ver? Basicamente uma manutenção da velocidade de recuperação, que não é muito alta, mas está aqui, uma progressão um pouco maior e um passe um pouco maior, tá? Isso acarreta em pontos positivos, mais finalização, maior taxa de conversão. Na defesa eu tenho menos bloqueio e menos ação do goleiro, ou seja, na defesa eu sofro um pouco mais, mas eu compenso no ataque. Ponto importante para a gente entender esse cenário. Quando a gente fala da Ligue 1, e eu fiquei de mostrar isso para vocês no vídeo, ainda vou mostrar provavelmente na semana que vem, né, na semana que tiver paralisação para a data FIFA. Quando a gente olha pelos níveis de equipes, ou seja, quando a gente pede para separar em dois grupos de equipe, na Ligue 1 só tem um grupo, você tem dois grupos, né, mas o primeiro é só o Paris Saint-Germain e o segundo é o restante, basicamente. Então assim, os dados que estão aí, se a gente for entender perfil por equipe, já são diferentes, justamente por conta disso, justamente porque jogar contra o Paris Saint-Germain é um evento muito único ao longo da Ligue 1. Então esse cenário geral envolve todas as outras equipes,
mas quando eu tenho o Paris Saint-Germain, é necessário uma análise onde não vai acontecer provavelmente isso que está na tela, que é aumentar a posse. Provavelmente vai cair a posse, provavelmente vai cair a finalização certa, provavelmente vai cair a progressão, justamente porque quando a gente coloca a análise da Ligue 1, a Ligue 1 tem Paris Saint-Germain como um forte e o restante jogando mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí depende, obviamente, taxa de conversão, uma série de coisas, mas todo mundo fica mais ou menos no mesmo pacote ali quando a gente vai analisar, tá? Já o Paris Saint-Germain, aí sim é válido, porque se todo mundo está nessa barca, todo mundo é esse segundo grupo, o comportamento meu total reflete o comportamento contra todo mundo. Entendeu a sacada? Para um é negativo, para outro é positivo. Então, eu tenho progressão basicamente mantida, passe basicamente mantido. Você tem uma baixa da velocidade de recuperação jogando fora de casa, tá? Isso pelo campo que o adversário consegue progredir. Então, o adversário acerta mais ou menos o mesmo número de ações, mas as bolas são mais longas, percorrendo mais caminho, tá? Eu bloqueio um pouco pior jogando fora de casa, mas eu uso da defesa do goleiro jogando fora de casa. Na hora da conversão eu tenho uma queda, apesar do maior número de tentativas, tá? Então, ou seja, eu chuto mais de qualquer distância ou mais a lateral da área, mas não consigo ter um chute frontal com mais qualidade, como é esse caso. E esse cenário que a gente está vendo, como que a gente pode interpretar isso? Basicamente, você tem um Paris Saint-Germain que controla, mas não consegue converter para gol. E isso prejudica demais a equipe, tá? Então, assim, ainda não encaixou o trio de ataque. E é óbvio, o trio de meio campo, e a gente vai mostrar isso mais à frente com essa análise, tá? A gente tem aí a escalação, né, geralmente utilizada pelo Luiz Henrique, e também o overall de cada um dos jogadores, tá? Então vamos lá. Donnarumma, 70, bom goleiro, tá? Você está fazendo uma boa temporada, peca um pouco na questão de saída de jogo, mas em defender, está defendendo bem, tá? A dupla de zaga estão entre os 3 melhores zagueiros da competição. Você tem o Marquinhos, melhor zagueiro da competição até o momento, e o Skriniar, terceiro melhor zagueiro da competição até o momento, ou seja, vai muito bem, obrigado, a dupla de zaga do Paris Saint-Germain. Lucas Hernandes, segundo melhor lateral esquerdo, vai muito bem, 9,2 de overall, e Hakimi, melhor lateral direito, 100 de overall. Então, esse quinteto que a gente falou até agora, não está aí o problema de formação de elenco do Paris Saint-Germain. Tá? Eles estão performando muito bem. Tá? O que muda e o que começa a enfraquecer? Quando você vai para os dois meios, você tem o Ugarte, aí ainda sem entender muito, essa nota fica muito baixa porque você tem um cenário ainda difícil de entendimento da Ligue 1 por peso, tá? Eu explico mais à frente. E você tem o Vitinha, que até agora não encaixou tão bem quanto o Zaïre Emery, que aí sim vem fazendo uma grande temporada. No trio de ataque, você tem o Mbappé como o melhor jogador da competição e o melhor ponto esquerda, por definição, né? Mas você tem um Colomoni abaixo e você tem um Dembélé abaixo também, tá? E aí, dessas notas todas, a que mais chama atenção é a do Dembélé, porque aí a gente vai fazer o contexto, né? Por os resultados que o sistema imagina pelo que acontece não estarem vindo, ou seja, o sistema imagina, por exemplo, que é importante finalização, chutar certo a gol. Como ele não está vindo, você tem um peso discrepante em relação às outras ligas. Não estabilizou tão bem a Ligue 1 como as outras ligas já estabilizaram, quando a gente mostra para vocês. E ao ter isso, alguns jogadores são prejudicados. A principal posição que foi prejudicada foi volante, porque recuperar a bola mais rápido não tem sido tão importante assim. Né? Você vê o Paris Saint-Germain, que é uma equipe que recupera mais rápido, não conseguindo efetivar a sua vitória. Você tem outras equipes com recuperação bem mais lentas, mas conseguem efetivar a sua vitória. Então, ao longo da temporada, eu suponho que o Ugarte vai subir essa nota, tá? Mesmo jogando da mesma forma, as demandas de jogo e principalmente as notas vão ajustar próximo ao que são nas outras competições e a nota dele tende a subir. Vitinha, Colomoni e Dembélé, aí não, aí são desempenho mesmo, tá? Você não tem nenhum critério ali fora muito do comportamento padrão e aí você precisa de fato da melhora desse trio para que você consiga finalmente alcançar os resultados que era o mínimo esperado para esse Paris Saint-Germain nesse começo de temporada, beleza?
Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. E é claro, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.